A partir daí, nós vamos começar a ver a jornada de compra do cliente. Observe aqui que nessa imagem a gente tem um caminho pela frente e propositalmente eu coloquei aqui uma imagem que você consegue ver o início do caminho, mas você não vê o fim, tá? Às vezes é uma jornada bem longa e você precisa ter paciência, mas a gente também tem estratégias que fazem com que essa jornada ela seja mais encurtada. Estratégias aí que otimizam a sua venda, né, e fazem com que esse cliente chegue logo para você, né? Esse seguidor aí se transforma em audiência e essa audiência se transforma em cliente de uma forma mais rápida, tá? Então vamos começar? Então, o primeiro processo aqui da jornada é a descoberta. Aquelas pessoas que não te conhecem e eles te descobrem. Até então, essas pessoas aqui, elas estão tranquilas. Elas não sabem que tem um problema ou que tem um sonho. E você precisa encontrar essas pessoas tranquilas e criar uma comunicação para mostrar que aquelas pessoas podem ter um problema. Vamos pensar aqui? Então, vamos aqui para um exemplo bem prático, tá? Vamos imaginar que eu trabalhe com tratamentos estéticos para diástase. Vou dar um exemplo aqui de uma parceira minha, Adriele, né? Ela trabalha com tratamento de diástase, e se você não sabe o que é diástase, é uma distensão do músculo abdominal, geralmente ocorre depois da gestação. Então, quando a mulher, ela engravida, esse músculo, ele abre bastante, e aí forma como se fosse uma fendazinha nesse músculo, tá? Essa diástase, pelo menos eu fiz o tratamento com cirurgia plástica. Então, o médico foi lá e costurou esses músculos e aí ficaram coladinhos de novo. Então, muita gente nem sabe que essa barriga grande, né? Aquela sensação de que você continua grávida, muitas mulheres nem sabem que aquele problema ali pode ser resolvido. Muitas mulheres estão tranquilas, ah, isso é normal, eu tive neném agora, então é normal estar com a barriga bem grande assim. Às vezes ela acha que vai ficar daquele jeito para sempre. Às vezes ela está até incomodada já, mas ela nem sabe que aquilo dali tem uma solução mais fácil, bem mais fácil do que uma cirurgia plástica. Então, você tem que encontrar essas pessoas que estão tranquilas e mostrar para elas te descobrirem e descobrirem que você tem que ela tem um problema e você tem a solução para esse problema, tá? Depois que essa pessoa já descobriu lá, ela já te achou, ela vai começar a ficar incomodada. Ela te descobriu e ela começou a olhar para a barriga dele e ela começou a perceber realmente. Já se passaram 3 meses, 4 meses, 6 meses e meu abdômen continua grande, inchado, né? Eu tô com a minha barriga meio caída. Às vezes eu tenho retenção urinária, não sei quais são os sintomas, estou aqui inventando, tá, gente? Então, tem alguma coisa errada comigo. A pessoa começa a ficar incomodada, né? E nessa fase daqui, já é importante para você, porque as pessoas já começam a olhar o seu perfil, você já começa a ir falando sobre o seu conteúdo, mostrando soluções para aquele problema, tá? Então, esse cliente aqui, ele já identificou que ele tem um problema, porque você contou para ele. Às vezes a pessoa nem sabe que tem um problema, é você que tem que pensar nesse problema e começar a comunicar. Você já se sentiu assim assado? Você já pensou nisso assim assim? Você pode ter isso, entendeu? Então, é você que tem que falar. Ou você pode falar sobre o sonho, tá? Depois a gente vai ter aqui o nosso cliente pesquisador, né? Ou aquele indivíduo que está pesquisando. Ele já descobriu, ele já saiu da fase do tranquilo, já foi para o incomodado e ele já tomou uma decisão de que ele quer solucionar aquele problema que está incomodando. Mas até então ele não decidiu que vai comprar com você. Ele decidiu pesquisar. Então, ele começa a pesquisar vários conteúdos, né, sobre o assunto, ele vê vários perfis diferentes, e aí cabe a você colocar, né, conteúdos que vão fazer com que ele te aproxime mais, ele se aproxime mais de você. Então, esse conteúdo aqui tem que ser um conteúdo mais denso, carrosséis, muito como fazer isso, ensinar muitas coisas. Esse conteúdo aqui, ele é decisivo para que aquela pessoa, ela compre de você depois, tá? Ela vai se transformar na sua audiência. Tá muito próximo disso daqui.
aquela pessoa ela já te conheceu, ela já te admirou, então ela vai começar a pesquisar, mas você vai ficar sendo uma das prioridades ali na escolha dela, tá? Depois a gente vai para aquele medroso, tá? Esse daqui é o mais difícil de todos, porque ele já decidiu que ele quer resolver, ele já viu que tem várias opções, mas com você ele tem algumas objeções. E você se bate aqui no muro das objeções. O que é o muro das objeções? Esse é o muro, gente, dos obstáculos. É o porquê ele não comprou de você. Quantas vezes um cliente ama a sua peça, pergunta o preço e depois some? Geralmente esse cliente ele bate aqui, ele te descobriu, né? Ele gostou da solução, ele gostou do seu perfil, ele vai pergunta o preço e ele bate aqui, ó. Então, tem várias objeções envolvidas aqui, nem sempre é o preço, tá? Nem sempre é o preço. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são essas objeções. A gente precisa identificar quais são essas objeções e precisa quebrá-las. Como quebrar? Através da comunicação, tá? Vamos falar nesse instante sobre isso aqui. Já no final do processo, você conseguiu quebrar as objeções através da sua produção de conteúdo, vem o comprador. Ele decidiu, ele bateu o martelo, apertou a mão e aí decidiu comprar de você. Depois disso daí, já vem assunto para uma outra aula, que é transformar esse comprador num cliente fã, aquele fã que vai propagar a sua marca aí para onde quer que ele vá, tá? Então, esse é todo o processo. Então, você tem que pegar aquela pessoa que está lá tranquilona, sem saber nem que existe esse problema. Você vai mostrar que tem um problema, você vai mostrar que você tem a solução para aquele problema, e você vai mostrar que dentre vários perfis que também tem a solução, você tem a melhor. Você vai mostrar os seus diferenciais. E por último, você vai fazer uma oferta matadora, né? Tipo assim, uma campanha de vendas, uma oferta de compre isso, ganhe aquilo. A gente vai pensar nisso aí, tá bom?